Só pronto aí. Silêncio, virar pra frente, prestar atenção aqui. Onde nós paramos? Na última aula aí, as perguntas que eu tinha passado. Foi proibido baralho, vocês arrumaram baralho do celular ou não? Vamos mostrar aplicativo. Ai, meu Deus do céu, vocês são impossíveis. Vamos lá? Tudo que é proibido é bom. O que é proibido é mais gostoso, né? Às vezes você nem tem vontade de fazer, mas proibiu, a vontade aparece. Não é para nada. Diferencia impressões de ideais Diferencia impressões de ideias segundo David Hume. David Hume é um empirista, e como todo empirista, todo conhecimento para eles vem da onde? Sentidos. Ele chama isso de impressões. Então, as impressões, elas vêm dos sentidos. Por exemplo, agora vocês estão tendo impressões aqui na sala. Quem não está dormindo e está prestando atenção na aula está me vendo. Vocês estão tendo uma impressão visual. Quem não está dormindo e está prestando atenção no que eu estou falando e não está jogando baralho. Opa! Quem que joga baralho? Ninguém joga truco mais hoje em dia não, professor. 2023. Truco não, agora é Uno? O que é isso aí? Cacheta? Para tudo? Esse é barato, Arthur? Ele sempre faz isso. Ele vai embora assim, a ideia fica com o baralho dele. Então vocês estão tendo uma impressão auditiva. As outras impressões sensitivas da minha pessoa vocês não estão tendo, né? Ainda bem. A impressão olfativa, ninguém está sentindo meu cheiro aí. Ou a catinga, quer saber, né? Tem que estar cedo, eu tomei banho antes de vir, então eu ainda não estou vencido. Mais tarde provavelmente estarei. Não estão tendo impressão gustativa, ninguém está sentindo o gosto, né? E nem impressão tátil, porque não está nenhum de vocês me tocando. Mas estão tendo dois tipos de impressões minhas aqui agora: visual e auditiva. A impressão é a origem de todo conhecimento. Depois que você tem uma impressão, a impressão se torna uma ideia. As impressões formam as ideias. A ideia é aquilo que fica depois que você teve uma impressão. Mas a ideia, na maior parte das vezes, segundo David Hume, ela é fraca e vaga. Por exemplo, se eu pedir para vocês imaginarem um elefante, vocês conseguem? Por que vocês conseguem imaginar um elefante? Porque vocês já viram um elefante. Vocês já tiveram uma impressão de um elefante. Por isso vocês conseguem ter uma ideia de elefante. Mas a ideia de elefante que vocês estão imaginando aí agora, ela é muito mais fraca e vaga do que essa experiência que vocês estão tendo nesse momento. Essas impressões. E não existe, segundo David Hume, ideia que não tenha originado de alguma impressão. É impossível você ter ideia de algo que você nunca teve impressão. Vamos pegar um exemplo para poder deixar isso mais claro. Aleijadinho, já ouviram falar do Aleijadinho? Sim. O maior artista do barroco brasileiro. Barroco era um movimento artístico que procurava, através da arte, enaltecer a religião, a religiosidade. Então os temas do barroco eram temas com um certo exagero e com elementos religiosos.
Tanto que o Aleijadinho vai ser o principal artista desse movimento brasileiro e o grande responsável por fazer as esculturas, os monumentos presentes nas igrejas históricas do nosso estado, Minas Gerais. Lá em Ouro Preto, a maior parte das esculturas foram feitas por Aleijadinho. Ele fez os profetas da Bíblia, ele fez os apóstolos, ele fez várias outras esculturas religiosas. Aí pediram para o Aleijadinho fazer um leão. O leão na Bíblia é uma representação de quem? O leão da tribo de Judá. Quem que é o leão da tribo de Judá? Uma representação de Jesus. Pediram para o Aleijadinho fazer um leão, só que tinha um B.O. O Aleijadinho nunca tinha visto um leão na vida dele. Ele nunca tinha tido uma impressão. Então ele não tinha uma ideia de leão. Como então fazer o leão sem ter uma impressão de leão? Se você nunca viu um leão, como é que você vai fazer um leão? Uma escultura de leão. Tentaram explicar para o Aleijadinho mais ou menos como era um leão. Aí ele fez. Ó, uma beleza. Depois vocês procuram na internet aí para vocês verem. O leão de Aleijadinho. Coisa linda que saiu, né? O leão é aleijado? Um leão que parece um macaco. Eu acho que falar para ele, o leão parece um mico-leão dourado, alguma coisa assim, né? Depois deixa eu ver aí, mano. Puta que pariu. O cara era um gênio. Você vai ver as outras esculturas dele, são perfeitas. Essa aí saiu uma merda, né? Vê dos apóstolos, profetas, e aí você vê. É o leão. Por quê? Se isso é um leão, eu sou Papai Noel. Ele nunca teve a impressão de leão, velho. Ele não vivia na África. Ninguém tinha trago um leão da África pra cá pra ele ver, pra ele poder fazer uma escultura. Como é que os caras sabiam como é que era? Era passando. Algumas pessoas que ali estavam devem que já tinham ido na África, né? Porque tinha o tráfico negreiro naquela época. Aí alguém já tinha visto um leão e tentou explicar para ele mais ou menos. E também tinha a questão que alguns indivíduos pegavam animais selvagens e levavam esses animais como seres exóticos, para serem expostos, né? Em feiras geralmente. Mas o Aleijadinho nunca tinha visto. E nem trouxeram um da África para ele ver. Aí ele fez esse leão aí. Essa coisa perfeita. Por quê? Hume estava certo, né? É impossível você ter uma ideia de algo que você nunca teve a impressão. E a ideia é sempre mais fraca e mais vaga. E é por isso que, por exemplo, no dia da prova da BO, vocês tiveram a impressão que foi a aula com os sentidos, viram e ouviram. Chegou no dia da prova, vocês até lembravam, mas a hora que vai fazer dá o branco. A ideia ela é fraca, ela é mais fraca, mais vaga, e às vezes ela até foge, desaparece, e você não consegue fazer. Agora tem gente que quer fazer mágica no dia da prova. Não teve impressão nenhuma, porque não estudou, não prestou atenção na aula. Aí quer que a ideia aparece na aula do nada, para ele conseguir fazer a prova. Não tem como. Aí vai ser igual o Aleijadinho. Vai sair essa merda. Às vezes uma cagada, porque tem questões fechadas, uma cagada vocês acertam, né? Um chute. E aí vocês têm sorte que as nossas provas, pelo menos as nossas de professores normais, não são igual a do Enem, ou a prova, aquela que vem do Estado. Porque essas provas do governo, essas provas institucionais, elas têm um sistema à prova de cagada. Por quê? Porque elas têm questões em 3 níveis. Que é o nível fácil, médio e difícil. Se você não acertou nenhuma fácil e acertou as difíceis, o sistema logo entende que o quê?
As difíceis que você acertou foi na cagada. Por quê? Porque as fáceis eram basilares. Se você não sabe o básico, como é que você vai saber o avançado? É impossível. Agora as nossas provas aqui não, a gente coloca, né? De forma aleatória as questões fáceis, difíceis, mas não leva em consideração isso. É dar o ponto pelo acerto. E muitas vezes na cagada vocês acertam, né? No chute, famoso chute. Agora eu não sou cagão, não. Então, é impossível ter ideia sem impressão, segundo David Hume. Toda ideia vem de alguma impressão. Sem impressão não tem ideia. Ele é um empirista. Próxima questão. Qual foi a crítica de Hume à indução? O que é indução, vocês lembram? Não. A indução é um método de conhecimento que vai de observações particulares até chegar no conhecimento geral. Por exemplo, eu analisei o bronze, percebi que o bronze conduz energia elétrica. Analisei a prata, percebi que a prata conduz energia elétrica. Analisei o ouro, percebi que o ouro conduz energia elétrica. Analisei o alumínio, percebi que o alumínio conduz energia elétrica. O ferro conduz energia elétrica. O aço conduz energia elétrica. Fiz várias análises particulares, aí eu chego a uma conclusão geral. Qual a conclusão que eu posso chegar a partir dessas análises? Os metais conduzem energia elétrica. Todo metal conduz energia elétrica? Qual metal que não conduz energia elétrica? Mercúrio. Então, você pode chegar a uma conclusão a partir disso, segundo David Hume. A indução, ela nunca pode nos dar uma certeza. Somente probabilidades. Todos os seres humanos que eu conheço, ou que eu conheci, são seres passíveis de morrer. Todo mundo que tentou provar o contrário não sobreviveu. Então o ser humano é um ser que pode morrer. Há uma probabilidade muito grande de morrer. Todo ser humano morre. É possível que algum ser humano não morra? Por enquanto ainda não, né? Ninguém conseguiu provar o contrário. Então todo ser humano é mortal. A partir do quê? Da experiência dá para você chegar a essa conclusão. Mas a ciência tem se desenvolvido no sentido que talvez podemos ou possamos chegar a um ser humano imortal. Se o coração parar, a ciência está desenvolvendo coração híbrido, pulmão híbrido. Então, à medida que seus órgãos forem falhando, eles vão sendo substituídos por outros órgãos híbridos. Isso a pele falhar, tipo. Oi? Quando a pessoa ficar velha, a pele fica trocada. Aí eles fizeram uma pele sintética. É só um pouco criar um robô, pegar a nossa. Não, e com clonagem você pode clonar órgãos específicos. A pele é um órgão, o maior órgão do corpo humano. Então, olha só as possibilidades que a ciência está criando. E aí transferir a sua memória, a memória do seu cérebro para o HD. Vai fazer tipo uma máquina de você e fazer você continuar vivendo. Será que vai ser você? Isso aí gera um paradoxo, que é o paradoxo do navio de Teseu. Já ouviram falar? O paradoxo do navio de Teseu fala o seguinte, né? O navio de Teseu, a cada viagem que ele fazia, ele tinha que substituir uma peça diferente. Porque sempre aconteciam avarias no navio. Chegou o momento que todas as peças do navio foram substituídas. Se todas as peças do navio foram substituídas, o navio continua sendo o mesmo navio?
ou é outro navio? Se substituir todos os nossos órgãos, a gente vai continuar sendo a gente, mesmo assim sendo substituído, por exemplo, por órgãos clonados nossos, que ou seja, uma réplica de nós mesmos. A gente vai continuar sendo a gente mesmo? Ou vamos nos tornar uma outra pessoa? Não? Aonde iremos parar? Né? Um carro depois você troca todas as peças dele, ele continua sendo o mesmo carro. A placa continua a mesma. Nem a placa, né? Eu troquei a placa do meu carro porque a chuva enxurrada levou a placa. Então nem a placa é mais original. Ela tem o mesmo número, mas não é a mesma. Um pedaço de papelão, escreve. Já troquei muitas partes do meu carro. Essa garrafinha é a mesma que caiu? Então, o carro continua sendo o mesmo. O documento está lá, falando que é, né? Mas as peças são todas diferentes. E foram peças novas, as peças que eu substituí eram peças antigas, velhas. Aí eu posso falar que meu carro é um carro zero se todas as peças dele foram novas? Mas, voltando aqui, o Hume fala que a indução não nos dá certeza. E a indução é um método utilizado pela ciência. Quando você compra um medicamento, se você for ler a bula do medicamento, na bula lá vai estar que o medicamento foi testado e deu certo com uma porcentagem de pessoas. Nunca é 100%. Porque na ciência não existe certeza absoluta, somente probabilidades. A ciência não trabalha com certeza absoluta, mas somente com probabilidades. Acho que é médico ou médico. E por isso o Hume também questiona a lei da causalidade. O que é a causalidade? É a crença, o hábito, o costume que a gente tem de associar causa e efeito. Por exemplo, quando eu vejo fumaça, imediatamente eu imagino que há fogo. Eu acredito que o fogo é a causa, o efeito é a fumaça. Mas para o David Hume não há necessidade nem ligação entre uma coisa e a outra. Nós costumamos fazer isso por conta da crença, do hábito, do costume de ver as coisas se sucederem. Por ver elas sucederem, eu acredito que elas necessariamente sempre se sucederão. Mas nem sempre. Nem sempre onde há fumaça há fogo. Ali no show do Camargo, tá sem fumaça, só Exatamente, boate, né? Show. Tem um show do Gustavo Lima, não sei se vocês já assistiram. O Gustavo Lima está entrando no palco, o cara começa a soltar essa. Aí o cara não para de soltar fumaça. Chega! Chega, tá bom? Já viram esse vídeo do Gustavo Lima? Sim, Esse vídeo é muito engraçado. mas eu já tenho 3 sim. Mas mostra que fumaça nem sempre é de fogo. Né? É a crença, o hábito, o costume que faz a gente associar uma coisa com a outra e achar que elas estão necessariamente ligadas, quando, segundo o Hume, não estão. Então ele questiona a indução, que é o método basilar dos empiristas. A indução não pode nos dar certeza, somente probabilidades. A causalidade, em relação entre causa e efeito, é mais fruto da crença, do hábito, do costume, do que da necessidade. Não é necessário que onde há fumaça, fogo. Não é necessário que porque é metal ele tem que conduzir energia elétrica. Não é necessário que porque a pessoa é africana, ela tem a pele negra. Não é necessário que a pessoa seja japonesa, que ela tenha então,
Não necessariamente uma coisa leva a outra. A probabilidade? Qual a probabilidade que uma pessoa, sendo africana, tenha a pele negra? Se ela for da África subsaariana, ou seja, abaixo do Saara, a chance é maior. Porque tem a África do Norte. A região da África do Norte é predominantemente colonizada ali por europeus, depois muçulmanos, árabes. Então, tem muita gente de pele mais clara. Assim como o japonês, não necessariamente a pessoa japonesa, ela tem olho puxado, cabelo liso. Eu já vi japonês. Pois é. Tem uma tenista, inclusive, que é japonesa, né, que já foi campeã de Grand Slam. Eu não conheço ela. Tem a Serena Williams, né, que era negra. São as poucas, né? Até hoje negro no tênis só ganhou mulheres, né? Homem, eu não lembro de homem negro ganhar algum grande slam no tênis. Está tendo agora o aberto dos Estados Unidos, o US Open. Está lá o Djokovic e o Alcaraz, né? São os dois, dois do mundo hoje. Pois pronto, mano. Aí parece a Índia, né? Então, essa foi a crítica que Hume fez à indução. A indução não pode nos dar certeza, somente probabilidades. Ele vai criticar inclusive o nosso eu, a questão da identidade. Qual que é a sua identidade? Quem é você? Segundo Hume, nós nada mais somos do que um feixe de impressões, ou seja, um conjunto de impressões. Impressões que inclusive mudam. O seu eu, a sua identidade agora não é a de daqui a pouco. Por quê? Você terá outras impressões. E as impressões mudam as nossas ideias. Então você não é o mesmo que quando você nasceu. E nem será no futuro o mesmo que você é hoje. Porque as impressões elas mudam a todo instante. Mudando também as nossas ideias. E mudando a percepção de quem nós somos. Então não existe uma identidade, um eu imutável. A gente está em constante mudança, mutação. Próxima questão. Qual foi o legado epistemológico de Hume? O Hume desenvolveu um ceticismo moderado. Por que moderado? E por que ceticismo? Ceticismo vem do grego skeps, quer dizer dúvida e investigação. Ou seja, nós devemos duvidar de tudo. Investigar tudo. Moderado por quê? Porque ele diz que é possível algum nível de conhecimento. Nunca um conhecimento absoluto. Ele não duvida de tudo a ponto de não ser possível conhecer nada. Para ele é possível conhecer alguma coisa, mas nunca de forma absoluta, somente de forma provável. Só dá para saber as probabilidades. Então esse é o ceticismo moderado. O ceticismo absoluto diz que não é possível conhecer coisa alguma. Aí o ceticismo absoluto acaba virando niilismo. Niilismo é a negação de tudo. Nada existe. Era o que defendia, por exemplo, Gorgias de Leontino, pai do ceticismo antigo. Nada existe. Mesmo se existisse alguma coisa, nós não poderíamos conhecer. E mesmo que alguém conhecesse alguma coisa, não
conseguiria ensinar ou transmitir esse conhecimento. Esse é o ceticismo absoluto ou niilismo do Gorgias. O Hillman é um ceticista moderado. Ele duvida, inclusive questiona a indução e vai dizer que ela trabalha com probabilidades, nunca com certezas absolutas. Acabou? Então, por hoje é isso aí, galera. Depois do decreto pode sair.